Às vezes a gente fica tão agitado com uma energia que a gente nem sabe de onde veio, a gente nem sabe o que fazer com tanto fogo que a gente tá sentindo, pra onde direcionar toda essa energia que a gente tá recebendo, que tá sentindo, que tá vindo de algum lugar, muitas vezes sem motivo, uma euforia, uma vontade de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. O que isso significa? Como que o tarô pode ajudar a gente nesses momentos? Que arquétipo é esse? Que faceta é essa da nossa humanidade? Porque do nada a gente tá triste, tem aqueles momentos de baixa e do nada vem essa euforia, essa vontade de viver, essa garra. De onde vem isso e o que a gente pode fazer? Como a gente pode aproveitar essa energia? Você vai descobrir hoje nesse episódio. Bem-vindo ao novo episódio do Alô Tarô Podcast, que vai ser regido pelo Mago, o primeiro arcano maior do tarô, número 1, e também pelo As de Paus, arcano menor que abre o naipe de paus do tarô. Esse episódio vai ser regido por 2 arcanos, ineditamente, um maior e um menor. Eu decidi fazer uma correlação com esses dois porque eu acho que eles têm muita coisa em comum e a gente pode aí aproveitar mais dessas facetas. Um deles é o As de Paus, que eu já falei, e o outro é o Mago. Um é um arcano maior e o outro é um arcano menor. Ambos são regidos pelo elemento fogo, de ação, de criatividade, de mão na massa, de realização. Eles saem do planejamento do ar, eles saem da passividade, da amorosidade da água e também não estão apegados à estabilidade da terra. O fogo ele é abstrato, ele tem movimento, ele tem calor, ele é combustível para que as coisas funcionem. Como vocês já sabem, todo episódio tem tirada de tarô agora e o pessoal tá me dando feedback muito bom, tô muito feliz. Então escolhe aí a sua carta, número 1, número 2 ou número 3 e lá no final do episódio eu trago pra você o conselho que o tarô deu. Combinado? Então medita bem em qual carta você quer, se é a 3, se é a 2, se é a 1. Pensa numa questão, pensa num conselho que você precisa, pensa numa pergunta que você não tá conseguindo achar a resposta sozinho. Medita, quanto mais objetiva ela for, melhor o conselho que o tarô vai te dar. Enquanto isso, você escuta o episódio de hoje, tá bem legal, tá bem gostoso. Não é pra pular lá no final pra ouvir a resposta, ouve o podcast, vai te fazer bem. Às vezes a resposta que você precisa tá durante o podcast, tá durante o programa, não tá só lá na resposta. São coisas complementares. Sai desse imediatismo, sai dessa ansiedade. Nada vai ser mágico, nada vai te dar uma resposta definitiva. Se liberta desse imediatismo, se abre para as respostas que estão presentes em todos os lugares, em todos os momentos. Não é só numa tirada de tarô que você vai achar a resposta que você precisa. Às vezes é uma paisagem que você vê na rua, que você vê através da janela do ônibus. É uma conversa que você tem com uma pessoa que você nunca tinha conversado na vida. É um livro que você lê, é um filme, é uma série. Se abre para as respostas virem. O tarô ajuda pra caramba, mas desapega das soluções fáceis. Tarô é autodescoberta, tarô não é mágica, tarô é olhar para dentro de si, não é olhar para uma carta e achar uma resposta. O tarô ele serve para ajudar a gente a olhar num ponto dentro da gente que a gente está evitando olhar. Então a resposta pode sim estar lá no conselho no final, mas ela pode estar aqui nisso que eu tô te falando agora, pode estar durante o podcast inteiro, pode não estar nem lá nem cá, pode estar em outro lugar. Você tá atento, você tá com os olhos abertos para isso? Você tá esperando um milagre acontecer na sua vida, uma solução cair na sua cabeça? Esse episódio, vocês vão sentir que talvez ele seja um pouco mais didático, porque eu gosto de, às vezes, levar um pouco mais pro lado do estudo do tarô. Eu acho interessante que vocês também conheçam essa parte e não só ficar falando das nossas vidas e como os arcanos atuam nelas. É interessante também a gente conhecer essa parte do tarô, que é muito importante. E se vocês têm interesse nesses assuntos, pode ser legal. Se a gente pegar uma representação do mago, do primeiro arcano do tarô, na maioria delas ele tá frente a uma mesa com todos os elementos ali na sua frente representados como suas ferramentas de trabalho, e na sua mão ele segura um bastão, que é como se fosse uma varinha mágica.
E o As de Paus também é uma mão, na maioria das representações, saindo, rompendo o ar e vindo para o mundo prático segurando um bastão. Um bastão bem viçoso, bem fálico, inclusive, representando muita energia criativa, muita energia de ação. Então a gente já tem aí a primeira semelhança entre esses dois arcanos, né, que é o bastão. Se você ler lá no post do Instagram, eu falei sobre isso e ilustrei também, dá uma olhada lá. O que significa esse bastão? Tanto na mão do As de Paus quanto na mão do mago. A gente vê na maioria das representações bruxas e de magos, em várias histórias, no cinema, em livros, que eles possuem uma varinha mágica, né? O Harry Potter tem uma varinha mágica, os magos do Senhor dos Anéis possuem os seus cajados, e tem um mago que muita gente não reconhece como mago, de uma mitologia que não é grega, que não é romana, que ela é lá do Velho Testamento, ela tá na Bíblia, e aí lá tem um mago que possui um cajado e que operou grandes milagres com esse cajado. Quem será que é? Moisés. Quem conhece um pouquinho da Bíblia e do Velho Testamento vai lembrar que Moisés possui um cajado que ele usou para romper uma rocha no deserto e dela saiu água, porque as pessoas que ele estava guiando estavam passando sede no deserto. Então ele deu uma batida com um cajado num rochedo e verteu água. E as pessoas puderam ali beber a água e matar sua sede. Nessa mesma história, logo que Moisés saiu do Egito e libertou os hebreus da escravidão do faraó e guiou esse povo rumo ao deserto, rumo à terra prometida, ele se deparou com o Mar Vermelho, que estava no caminho deles, e logo atrás estava vindo o exército do faraó. E eles iam morrer. Esses soldados iam ou recuperar esses escravos para levar de volta para o cativo, ou iam matar eles ali. E então Moisés pega seu cajado, coloca no mar e o mar se abre, vira terra firme na frente deles. E se levantam ali 2 paredes enormes de água e o povo consegue atravessar. Ou seja, se você pegar a maioria das representações artísticas de Moisés nesse momento da abertura do Mar Vermelho, tanto no cinema, quanto nas animações, quanto em obras de arte, você vai ver a semelhança dele com o arcano mago, tanto na vestimenta, quanto na postura e segurando o bastão sempre. Então Moisés, ele era um mago. E essa varinha, ela é uma conexão com o que está acima. Essa varinha conectava Moisés com o Deus dele, com o Deus do Velho Testamento. Então ele levanta o seu cajado, a sua vara, pede ajuda aos deuses para realizar algo aqui no mundo prático, a ponto que o mar se abriu na frente dele. A mesma coisa acontece no As de Paus, quando a gente está sob esse arquétipo. É uma energia que vem, é um cajado que é dado na nossa mão para que a gente use ele como ferramenta para realizar os nossos desejos, para parar de sonhar e colocar eles em prática. Nem que a gente tenha que recorrer aos céus, mas a gente não precisa viajar na maionese, não precisa ir para o céu para realizar o que a gente quer realizar no mundo prático. Então esse cajado, essa vara que o mago e o As de Espadas e Moisés e todos os magos têm, é uma conexão com o divino sem tirar o pé no chão. O divino se conecta com você através desse bastão e você realiza aqui, no plano físico mesmo, o que você precisa realizar. Você vai começar a realizar milagres. O mar pode se abrir na sua frente, uma porta de emprego pode se abrir na sua frente, um problema que você está tendo pode simplesmente desaparecer, uma solução que você não tinha pensado vai vir para você e você vai conseguir executar e se livrar desse pepino que você está segurando. Tudo isso é o poder do mago. É o poder do As de Paus. É um poder que vem para você através de energia, de solução, de agilidade. Você sai daquela coisa da sacerdotisa, da lua, que é muito pensamento, é muita emoção. Você sai daquela coisa da terra, que é muito estática, você precisa estar sempre muito organizado. Ou do ar, né? Que você precisa estar pensando sempre, elaborando sempre, articulando, falando mais do que fazendo. O fogo não, o fogo é ação, é movimento, é combustível pra gente. Esses dois arcanos, quando aparecem, vêm falar sobre ação, sobre movimento. Essa energia que a gente sente do nada, essa euforia que a gente sente do nada é isso. É uma inspiração para dar um gás ali e fazer a gente se mexer. Às vezes a gente tá tão parado que tem que vir esse fogo para fazer a gente se mexer. Às vezes vira até ansiedade
tá? Se você não se mexer, esse fogo vai virar ansiedade. O que você tem pra fazer? Às vezes é uma atividade doméstica que você precisa fazer, às vezes é organizar alguma coisa, às vezes é se livrar de algum problema ou, enfim, colocar algumas ideias em prática, sair do mundo da imaginação, sair do mundo do pensamento, da elaboração e ir pra ação mesmo. Então, respondendo a pergunta que eu faço aqui na abertura do podcast, é isso. É quando a gente se vê possuído de uma energia que a gente precisa para colocar alguma coisa em prática. O que é que você precisa colocar em prática? O que tá parado? O que estava precisando desse combustível para funcionar, para sair do lugar? Ele chegou, e agora? Você vai ficar parado? Você vai ficar ansioso, você vai ficar agitado, você vai ficar balançando a perna, você vai extravasar isso de outras maneiras, através de vícios, de manias, de brigas, de agressividade, e não é legal. É legal direcionar essa energia para algo produtivo. Ah, mas eu tô com esse fogo, eu tô com essa energia, eu tô com esse combustível, mas eu não tenho como realizar o que eu quero realizar. Tem sim. O mais importante, eu tenho falado isso a cada episódio, é essa energia. Isso é o mais importante pra gente. A partir do momento que você se dispõe a se movimentar, as ferramentas vão vindo para você. O mago, você olha lá na mesa dele, nas representações das cartas, e ele tem todos os elementos. Ele tem terra, ele tem fogo, ele tem ar, ele tem água. A partir disso, ele pode criar qualquer coisa, porque tudo no mundo é criado a partir dos 4 elementos. Então ele tem ali, isso representa que ele tem ali, de forma bruta, toda a potencialidade do mundo. Ele pode criar o que ele quiser, desde que ele saiba administrar as ferramentas que ele tem. Pode parecer pouco 4 coisas, mas ele tem ali os 4 elementos à disposição dele. Será que ele tem sabedoria suficiente para saber misturar esses elementos e fazer sair disso algo maior, algo útil, direcionar essa energia para que algo seja criado? Então, às vezes você acha que você não tem nada, ou que você tem não é o suficiente, mas o que está faltando é sabedoria, é discernimento para usar isso, para pelo menos começar. E a partir daí expandir. O número 1 vem falar de expansão. Depois do 1 vem todo o resto. Ou seja, ele é só o começo. Ele está anunciando um começo. O que vai vir depois? Você precisa agir para descobrir. Você precisa se apropriar das ferramentas que você tem. O mago também pode significar o embusteiro, aquele arquétipo da pessoa trapaceira que fica contando história, fazendo truques, pequenas multiplicações, mas na verdade é tudo ilusão de ótica. Ele não está de fato criando nada, ele está iludindo a plateia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para não cair nessa cilada, né? Muitas vezes quando a gente se vê na situação do mago é porque a gente está no começo de alguma coisa. Por exemplo, um emprego. Você arrumou um emprego que você queria pra caramba e você começou. Só que daí você chega lá, eles estão esperando muito mais de você do que de fato você acha que sabe. E aí você começa a enrolar, a dar truque, a mentir, a fazer mal feito, ou fingir que tá fazendo direito, a falar mais do que executar. Começa a fazer uns enroscos, uns trambique ali pra não perder o trampo. Pra ninguém perceber que você não é tão foda assim. Significa que você tá em aprendizagem, que você tem as ferramentas, mas você ainda tá meio perdido de como administrar elas. O que você vai fazer? Você vai pro caminho da mentira, da trapaça, da enrolação, ou vai ser honesto? Lembre que você tem um cajado. Como que você vai usar ele? Você pode recorrer a quem está acima de você. E esse acima de você pode ser o divino, aquilo que você entende como Deus, deusa, universo, mas pode ser também o seu superior, o seu coordenador, o seu chefe, o seu diretor, a sua chefe. Você pode pedir ajuda, falar, isso aqui eu não sei fazer, com quem que eu falo? Quem pode me auxiliar aqui? O bastão, a varinha, ele é uma ferramenta de auxílio. Para quem você pode pedir ajuda para não cair na cilada de virar um embusteiro, de virar um farsante. Porque daí a gente já entra no campo da performance, né? A partir do momento que você tá com essa energia, começando algo novo e tudo mais, você tem a opção de performar, ou seja, interpretar esse papel de realizador, de pessoa que tá começando, que tá com garra, ou de ser verdadeiro, de usar essa energia para criar algo de fato, para criar algo sólido, para criar algo aos poucos, a longo prazo, e não algo que vai desmoronar, e não algo que alguém, quando levantar a cortina, levantar a toalha da mesa, vê que você tá realizando um truque. Você tem que escolher que tipo de mago você vai ter, como você vai usar essa energia do As de Paus, como que você vai usar a sua varinha mágica, seu bastão, para quem você vai pedir ajuda, ou você não vai pedir ajuda. Se você optar por não ser um trapaceiro e não enrolar ninguém, e ser uma pessoa honesta que tá ali com energia para começar,
que tem a oportunidade para começar, mas que às vezes se vê ali numa situação de inexperiência, de inabilidade, você pode, com a ajuda dos outros, e dessa energia para estudar, para pesquisar, para se aprofundar no que você precisa fazer, seja um trabalho, seja uma relação, seja você mesmo. Às vezes você está em conflito com você mesmo, você está ansioso para fazer mudanças na sua própria vida, no seu estilo de vida, na sua alimentação, na sua rotina de trabalho, na sua rotina de exercícios físicos. Às vezes são coisas assim mesmo que a gente precisa administrar e consertar. Quais recursos você tem para conseguir realizar essa manobra? Você vai ficar empurrando com a barriga, ficar se entupindo de ansiedade ao invés de assumir que você precisa fazer isso e resolver isso logo? Porque se você começar, nem que demore um pouquinho, vai ter resultado. Não vai ser na hora. E é isso que é a grande chave do mago, né? E a gente fala mago e já imagina o abracadabra e aparece a solução. Não é isso. O mago, ele é um alquimista. Ele pega os elementos, ele mistura, ele testa, ele vai achando soluções. Não é magia. É trabalho. O mago está muito relacionado ao trabalho, a colocar a mão na massa, a fazer com as próprias mãos dar certo. Porque ele consegue fazer dar certo, ele está com vitalidade para isso, ele tem vida para isso, ele tem tempo para isso, ele tem todos os arcanos pela frente para fazer dar certo. Não tenha pressa, começa devagarzinho, só não vai rolar se você der o truque. E é muito engraçado que eu falei aqui de performance, eu tenho falado muito sobre isso. A gente vive numa sociedade que requer da gente que a gente esteja sempre bem, né? Bem-sucedido, bem na cama, fazendo aquele sexo gostoso com quem a gente gosta, ou com sexo casual, whatever. Performance o tempo inteiro no trabalho, resultado, tá bem vestido, tá linda, tá maravilhosa, tá bonito, com a cara boa, com o cabelo bom. Performance sempre. Fazer uns stories bafo, performance, tudo isso é performance. O que é de verdade na sua vida? Quando a gente deixa de lado a necessidade de performar, seja onde for, seja no trabalho, seja na cama, e ser de verdade, sentir de verdade, nossas ansiedades diminuem, porque você não vai se cobrar essa performance que tá todo mundo se cobrando, de ter esse corpo que tá todo mundo se cobrando, de ter esse hábito alimentar que tá todo mundo falando que você tem que ter. Se isso tiver que acontecer com você, se você sentir vontade de fazer isso, de modificar o seu corpo, de mudar a sua alimentação, de mudar a forma como você trabalha ou como você faz sexo. Tudo isso tem que ser muito sólido, muito verdadeiro, e vai começar no 1, não vai começar no 100, não vai começar no arcano 21, não vai começar na perfeição, vai começar no 1. Na tentativa e erro, vivendo o aqui e o agora. Esses arcanos falam muito de viver o presente. Eles falam pra gente deixar de lado o passado e caminhar sim ao futuro, mas construindo esse futuro. Porque o futuro, né, a gente às vezes pensa nele e parece que é um lugar que a gente tá viajando pra ele, que a gente vai chegar e que vai estar tudo pronto lá. E não existe o futuro. O futuro é a gente que constrói. Que futuro que você tá construindo hoje? É hoje que você tá construindo o seu futuro. Ele não tá lá planejado e pronto. Não é um lugar pronto te esperando. O que você tá fazendo hoje pro seu futuro? Aí você vai chegar lá e vai reclamar, vai falar que é uma bosta, que não era do jeito que você queria. Mas o que você tá fazendo hoje pra mudar? Então, viver o aqui e agora é também pensar no futuro. Quando a gente está presente no aqui e no agora, sem ansiedade, colocando a nossa energia no que a gente está fazendo hoje, a gente consegue fazer o hoje bem, porque a gente está vivendo nele. A gente está prestando atenção em cada passo que a gente está dando aqui. A chance da gente fazer uma cagada diminui. A chance da gente se deixar levar por emoções e euforias também diminui. Que a gente sabe para onde a gente tem que jogar essa euforia e essa emoção e essa força que a gente está recebendo e que a gente está sentindo. Então, vamos construir hoje. E amanhã, amanhã. E depois de amanhã, depois de amanhã. É um passo de cada vez. Sem performar, sem precisar estar arrasando sempre. Ninguém arrasa sempre, ninguém arrasa todo dia. Quem que fala que tá maravilhoso sempre, rindo sempre, dá um pé atrás, porque não existe. E se permita viver a sua verdade, o seu tempo, o seu hoje, beleza? Chegou o momento de ver o resultado das cartas da tiragem de tarô. Número 1, parece que você está dividido entre as coisas da carne, do mundo material, do sexo e o mundo romântico, careta, familiar, certinho. O que você quer?
Você quer pegação? Você quer ganhar dinheiro? Você quer fazer sexo casual? Ou você quer entrar num relacionamento? Quer se jogar? Quer se permitir amar? Eu acho que você tá mais propenso à primeira opção. A uma vida, nesse momento, um pouco mais escarnecida, um pouco mais boêmia, um pouco mais material, digamos assim, um pouco mais carnal, ao invés de entrar num relacionamento ou se voltar para as coisas familiares, para as coisas sentimentais. E isso tá meio que te conflitando aí, talvez, hein? É hora de você assumir e bancar o que você quer. Não precisa performar. A gente falou nesse episódio aqui de performance. Quem é você de verdade? Se você é essa pessoa que tá afim de pegação, tá afim de entrar de cabeça no trabalho, só quer pensar em dinheiro agora, não tá com cabeça pra coisas do sentimento, do coração, da família, do amor, tudo bem. O que você quer? Isso é o mais importante. E ainda mais importante é você bancar o que você quer. Você vai bancar? É hora de decidir. Número 2, eu sei que talvez você tenha passado aí por situações bem traumatizantes, de pessoas que agiram contra você de alguma forma, mas já passou. Você se colocou nessa posição de vítima, de quem sofreu. Ela foi útil até para você rever algumas coisas, tentar entender de um outro ponto de vista tudo que aconteceu, mas hoje esse medo e essa situação, ela tá mais na sua mente, ela existe no seu imaginário mais do que na realidade, bem mais no seu imaginário do que na realidade. E isso tá começando a virar autossabotagem. Tá na hora de você sair dessa posição, entender como você aprendeu com ela, se transmutar, aproveitar isso para sair dessa situação mais forte, transformado e enriquecido com as coisas que aconteceram, mas parar de procurar culpa nos outros, parar de terceirizar responsabilidades e assumir o protagonismo da sua vida, certo? Deixa de lado esses pensamentos de sabotagem, de autossabotagem, de que tem alguém querendo o seu mal, de que tem alguém tentando te dar uma rasteira, porque isso só vai te fazer mal. E aí a única pessoa que tá te dando rasteira é você mesmo. Reveja o que tem que rever, se permite fazer essa transformação de forma lenta, não precisa sair correndo, mas começa a se movimentar para sair daí, porque senão você vai ficar preso aí para sempre. Número 3, às vezes a gente precisa se recolher um pouco, às vezes a gente precisa se afastar da família, dos amigos, até daquilo que a gente sonhou em ter um dia, né? Sonhou em ter aquela família, sonhou em ter aquela mesa de domingo cheia de gente. Às vezes você tá num momento que você quer se distanciar disso para descansar, para rever algumas coisas pessoais, porque você não é a sua família, você não é o seu grupo de amigos, você é você. Quem é você? Você não é o seu relacionamento. Você é você. E às vezes a vida pede pra gente se recolher, se silenciar, fazer uma avaliação de tudo que aconteceu num passado recente, descansar um pouco a mente, se permitir ser você. E isso vai te enriquecer, vai ser enriquecedor. É um recolhimento saudável, porque ele vai trazer luz para coisas que na multidão, que no coletivo e que no tumulto de vozes e gentes e do coletivo a gente não consegue enxergar, a gente não consegue perceber, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue sentir. A gente vai conseguir isso no isolamento. E de novo, né, falando aí de performance, estar isolado, ser sozinho, é algo visto com maus olhos até. É o loser que fica sozinho, né? É a pessoa triste, é a pessoa que não tem amigos. E daí? Sabe? Não tem problema você ter um amigo. Você não precisa ter dezenas de amigos. Quanto mais, melhor? Não sei se é verdade. Para algumas pessoas talvez sim, para você é. Quanto mais, melhor? Tarot tá falando que não. Tá falando que é um momento de quanto menos, melhor para você. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja querendo reavaliar estruturas que você tem, relacionamentos que você tem, laços que você criou, e só no isolamento você vai descobrir o que vai acontecer. É hora de ficar só. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Alô Tarot Podcast. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida ou quer fazer uma consulta de tarô mais completa comigo, me manda uma direct no Instagram ou manda um e-mail para alô@alocatarot.com.br. Eu vou ficar feliz de receber, a gente troca uma ideia e vê o que faz. Um beijo e até a próxima.